Mateus 5, de 21 a 26. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Meus irmãos, no domingo passado nós vimos Jesus fazendo uma introdução a respeito da relação que ele tem com a lei de Deus e que nós também temos com esta mesma lei. A lei, meus irmãos, ela exige obediência completa. Só que nós sabemos que por nós sermos pecadores, nós nunca vamos conseguir obedecer toda a lei. A gente sempre vai falhar em algum ponto da lei. E se nós falharmos em um único ponto da lei, nós somos condenados pela própria lei. Se você, por exemplo, dirige o seu carro ou a sua moto direitinho, não comete nenhuma infração de trânsito, e aí num momento, num dia, por um descuido, você comete uma infração. Você não vai poder se justificar falando: olha, mas eu nunca fiz isso. Não. Se você comete uma única infração, você paga a multa. Não tem jeito, você é multado e você vai ter que pagar a multa. Agora, muito pior do que pagar uma multa de trânsito é a condenação da lei de Deus, que é a ira de Deus, que é o castigo de Deus. Jesus, ele veio a este mundo, tornando-se um homem semelhante a nós. Ele sim cumpriu toda a lei no nosso lugar, ele não falhou em nenhum ponto da lei e ele sofreu o castigo da lei, a condenação da lei no nosso lugar. Jesus, mesmo sendo um santo, mesmo sendo perfeito, mesmo jamais tendo pecado, ele tomou sobre si o castigo dos pecadores. E agora a lei para mim e para você não é mais um peso. Agora a gente cumpre a lei de Deus, a gente obedece a palavra de Deus, não como uma obrigação ou como um peso, mas com gratidão. Com gratidão àquilo que Deus fez por você. Agora você obedece a palavra de Deus, sabendo que Deus já cumpriu tudo por você. E agora você cumpre em obediência a Ele. E quando você falha, quando você desobedece, você confessa. Porque você sabe que você não vai conseguir cumprir toda a lei. Mas Jesus cumpriu por você. Então você confessa e você pede perdão a Ele. Porém, uma vez que você sabe que Jesus já cumpriu toda a lei, você não pode viver de braços cruzados pensando o seguinte: bom, já que eu estou salvo, eu vou viver de qualquer jeito, vou fazer o que bem me entender, o que eu bem entender, porque uma vez salvo, sempre salvo, então beleza. Estou com a minha entrada garantida no céu, então eu posso viver do jeito que eu quiser. Bom, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia nos ensina que a gente tem que então viver em obediência. Viver em santidade, obedecer à lei, como eu disse, mas não para ser salvo, mas porque você já foi salvo. E Jesus aqui, no restante do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele vai falar acerca de alguns pontos da lei que nos seus dias estavam sendo mal interpretados, mal ensinados.
E, por causa disso, o povo não estava praticando corretamente a lei. Se você aprende alguma coisa errado, você vai fazer errado aquela coisa porque você aprendeu errado. Então Jesus ele vem para corrigir aquele falso ensino, aquele ensino mentiroso. Joseph Goebbels foi ministro da propaganda da Alemanha nazista. E a ele é atribuída uma frase que diz o seguinte: uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Mas não eram apenas os nazistas que sabiam disso. Todos os governos do mundo sabem disso. E muito antes da tal fake news, ou das fake news, tão faladas nos últimos anos no nosso país, a mentira ensinada como se fosse verdade é algo tão antigo quanto o Jardim do Éden. Você se lembra da serpente ali falando a Eva que se ela comesse do fruto ela não ia morrer. Ou seja, ela estava mentindo, falando aquilo como se fosse uma verdade. No caso dos tempos de Jesus, meus irmãos, também acontecia a mesma coisa. E quando se fala em coisas que são faladas, mentiras que são faladas como se fossem verdades, nós podemos lembrar, por exemplo, de algumas lendas da nossa cultura. Por exemplo, talvez você já tenha ouvido dos mais antigos uma tal história de uma cobra que bebe leite. Nos lugares rurais, essa história tornou-se comum em alguns lugares do Brasil. Que a cobra, ela ia até o lugar, o curral onde ficavam as vacas, ia lá, mamava na vaca e assim o bezerro ficava desnutrido. E essa história se espalhou pelo interior do país, em vários lugares do país. Uma outra história que se espalhou pelos mais antigos, especialmente nos lugares mais retirados, é que tomar manga com leite faz mal. Você já ouviu essa? Você não mistura a manga com leite, menino, que se eu misturar a manga com leite você vai morrer, faz mal. Porém, meus irmãos, já foi mais do que comprovado que cobras não bebem leite. As cobras elas não são mamíferos e sim répteis, então elas não têm na sua boca condições de sugar o leite, elas nem se interessam pelo leite. Isso é uma lenda que foi divulgada pelas gerações mais antigas. E se falando em leite, se você misturar manga com leite, você pode tomar que você não vai morrer. E se o leite for leite condensado, você consegue uma bela de uma mousse de manga, que vai ficar uma delícia. Então perceba que coisas aparentemente banais, e de fato são banais como essas, são ensinadas por gerações como se fossem verdadeiras. Porém, meus irmãos, o caso aqui é muito mais sério. Jesus ele não está tratando aqui com uma cultura, não está tratando aqui com lendas, mas Jesus está tratando aqui com a própria palavra de Deus, com a própria lei de Deus, que estava sendo ensinada de forma mentirosa, como se fosse verdadeira. Por isso que por 6 vezes aqui no final, no restante, aliás, do capítulo 5 de Mateus, Jesus ele vai dizer o seguinte: ouvistes o que foi dito. Ouvistes o que foi dito. Jesus ele não está falando aqui a respeito da própria palavra de Deus, senão ele diria o seguinte: está escrito. Quando Jesus se referia à palavra de Deus, né, você se lembra, por exemplo, lá no capítulo 4 de Mateus, quando Satanás o tentou com a própria palavra, dizendo, está escrito. Como é que Jesus retrucava? Está escrito. Aqui Jesus não está falando está escrito, mas Jesus está se referindo àquilo que os mestres da lei, os rabinos diziam. Eles pegavam a lei de Deus, pegavam a palavra de Deus e davam a sua própria interpretação da lei. E por que acontecia isso? Bom, vamos entender algumas coisas aqui, meus irmãos. Deixa eu te dar uma ilustração. Na época da Reforma Protestante, ou um pouco antes da Reforma Protestante, as pessoas elas iam para a igreja e lá na igreja elas ouviam a leitura da Bíblia em latim. Os padres eles liam a Bíblia em latim e explicavam para o povo aquilo que eles entendiam.
O povo não tinha acesso à palavra de Deus. Ninguém, nenhuma pessoa podia ter a sua própria Bíblia, mas a Bíblia ficava à mão dos sacerdotes, ficava na mão dos padres. Somente os padres, segundo o entendimento católico daquela época, é que tinham o entendimento correto da Bíblia. A Reforma Protestante, ela vem para quê? Para entregar a Bíblia na mão do povo. Primeira coisa, eles começam, os reformadores, vários reformadores começam a traduzir a Bíblia para a língua do povo. Na época da Reforma, meus irmãos, não existia a Bíblia nas línguas das nações da Europa. Inglês, português, francês, espanhol, alemão, nada disso. Mas Deus levantou ali alguns homens durante a história para traduzirem a Bíblia na língua do próprio povo. Com a imprensa de Gutenberg, a Bíblia então passou a ser impressa e encadernada e entregue para o povo. Agora sim, as pessoas iam ter a sua própria Bíblia nas suas próprias mãos e elas poderiam, assim como os crentes bereanos, conferirem se aquilo que estava sendo ensinado na igreja era verdade. Eles não iam engolir mais, goela abaixo, aquilo que os padres ensinavam como se fosse verdade. Mas os próprios crentes poderiam conferir na Bíblia se aquilo que eles aprendiam na igreja era, de fato, verdadeiro. Nos dias de Jesus, acontecia algo semelhante ao período da Reforma ou o período pré-Reforma. Por quê? O que aconteceu? O povo judeu foi enviado para o cativeiro babilônico. Ficou lá 70 anos. E os babilônicos, eles não falavam hebraico, a língua de Israel, mas eles falavam uma outra língua chamada aramaico. E o que aconteceu? A primeira geração morreu ali na Babilônia, a segunda geração nasceu na Babilônia, aprendeu a falar aramaico, e quando eles voltaram para Jerusalém, para Israel, eles não sabiam mais hebraico. A lei de Deus, o Antigo Testamento estava disponível ali em hebraico, mas eles não sabiam ler hebraico. E não tinha a Bíblia traduzida para o aramaico. O que eles tinham que fazer? Como é que eles iam aprender a Bíblia? Os mestres da lei, os rabinos, eles aprendiam hebraico e ensinavam a Bíblia em hebraico, a Bíblia que eles liam em hebraico para o povo. Então o povo não tinha mais acesso à Bíblia. E aí como é que eles iam aprender a Bíblia? Como é que o povo de Deus ia aprender a Bíblia? Através do ensino dos mestres da lei. Só que o problema é que eles não estavam ensinando direito. Eles diziam aquilo que eles entendiam, não aquilo que a palavra de fato dizia. Então Jesus aqui, meus irmãos, como eu disse, no restante do capítulo 5, que a gente vai ver a partir de hoje e nos próximos domingos, ele vai fazer algumas correções a respeito do ensino da lei. E a primeira delas é a respeito do 6º mandamento. Diz assim, versículo 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Bom, de fato, você pegar aqui, não matarás, é verdade, isso está na Bíblia. 6º mandamento, não matarás. Ótimo, eles estavam ensinando corretamente, não estavam? Mas perceba uma coisa, ele diz assim: quem matar estará sujeito a julgamento. Segundo o Dr. Martin Lloyd-Jones, pastor Martin Lloyd-Jones, que era médico também, por isso chamado de doutor, os rabinos não se referiam ao juízo divino, mas a um julgamento de algum tribunal local. Os mestres da lei consideravam o homicídio um erro porque era um crime e não porque era um pecado. Então, o que os escribas, os fariseus, os rabinos ensinavam para o povo? Olha, vocês não podem matar as pessoas, vocês não podem assassinar ninguém, porque se vocês assassinarem, vocês podem ser julgados e presos. Veja, isso é verdade? É verdade. Mas o principal não é isso. O principal é que nós não devemos matar ou assassinar, porque isso é um pecado contra Deus. Percebe a diferença? O pecado foi deixado de lado, foi apenas tratado como um crime, né? Ou seja, os rabinos eles se preocupavam mais em ensinar o povo da relação do povo com os homens do que com Deus. Então as pessoas viviam de aparências.
Sabe aquela pessoa, você conhece alguém que é assim? Eu sou uma pessoa boa, sou honesto, nunca matei, nunca roubei, pago as minhas contas em dias, cumpro os meus deveres, sou um bom cidadão, sou bem casado, nunca traí minha esposa, tenho os meus filhos, sou uma boa pessoa. Então os mestres da lei, eles ensinavam as pessoas, ensinavam os fiéis a serem assim, gente honesta. Só que Jesus, meus irmãos, ele não olha somente a aparência. A aparência da gente pode dizer uma coisa muito diferente do nosso coração. Por isso que Jesus, então, ele vai na raiz do problema no versículo 22, quando ele diz o seguinte: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. No filme de 2012, Vingadores, o primeiro filme dos Vingadores, existe ali uma cena em que cada um dos heróis está lutando contra o vilão chamado Loki. E Loki, então, o vilão, ele traz um exército Chitauri e eles estão destruindo a cidade de Nova York. Estão todos os heróis ali, menos Bruce Banner, o incrível Hulk. Aí na cena ele chega de moto, tranquilamente, e aí o Capitão América vira para ele e fala assim: Dr. Banner, essa é uma boa hora para o senhor ficar com raiva. Vocês sabem a resposta dele, né? Esse é meu segredo, capitão. Eu estou sempre com raiva. E é incrível que a raiva faz com esse personagem. Ele se transforma de um homem pacato. Na verdade não é a raiva, quem assistiu o primeiro filme se lembra que são os batimentos cardíacos. Quando chega em 200 batimentos por minuto, aí ele se transforma no Hulk. Mas é marcado, quem olha aquilo é marcado pela ira, pela fúria, pela raiva dele. Tem um outro filme, um outro exemplo, de um filme estrelado por Michael Douglas, que é chamado Um Dia de Fúria. Um filme mais antigo, um filme dos anos 90. E nesse Um Dia de Fúria, Michael Douglas ele interpreta um desempregado, um homem comum que é desempregado, e ele mata várias pessoas. Ele está tranquilo, mas as pessoas, ele se sente provocado pelas pessoas e ele mata as pessoas, porque ele está furioso. E um terceiro exemplo de Hollywood é um filme ou uma animação chamada Divertidamente. E Divertidamente retrata lá as emoções de uma menina chamada Riley, e uma das emoções é o raiva. E como é que é mostrado raiva? É um sujeito baixinho, vermelho, que solta fogo pela cabeça. Você já se identificou com um desses personagens? Com o Hulk, com o William Foster, lá de Um Dia de Fúria, ou com o próprio Raiva? Vejam, meus irmãos, a ficção ela apresenta a raiva em filmes de heróis, como Os Vingadores, em dramas psicológicos, como Um Dia de Fúria, e de uma forma divertida, como um Divertidamente. Porém, Jesus trata a raiva como algo muito sério. Jesus não trata a raiva como o cinema trata, mas Jesus trata a nossa raiva como algo muito sério. Ele nos mostra que a raiva é a raiz do assassinato. Você pode nunca ter matado alguém intencionalmente, ou seja, praticado um assassinato, mas Jesus ele diz que se você se irou sem motivo contra o seu irmão, você já o matou no seu coração. Enquanto os mestres da lei ali dos tempos de Jesus, eles ensinavam o povo a terem um atestado de antecedentes criminais limpo. Olha só, eu posso tirar o meu atestado de antecedentes criminais, eu nunca matei ninguém, nunca cometi nenhum crime, estou limpo. Mas Jesus fala assim, é muito mais sério. Você pode estar limpo diante dos homens, mas diante de Deus você não está. Se você, em algum momento, se irou contra o seu irmão.
Só que, meus irmãos, Jesus aqui, ele nos mostra que essa ira é uma ira pecaminosa, que nós chamamos de raiva. Existe um tipo de ira que ela não é pecado. Tanto é que Deus se ira, certo? E Deus não peca. Paulo vai dizer lá em Romanos 1,18 que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então Deus ele fica irado, como pregou o pastor Jonathan Edwards, pecadores nas mãos de um Deus irado. Então Deus ele fica irado contra os pecadores. E a ira de Deus ela paira sobre os pecadores. Porém, essa ira é uma ira santa. Ela não é a nossa raiva, a nossa fúria, mas é algo santo. A ira de Deus, ela não é uma ira pecaminosa. Mas a Bíblia nos ensina também que é possível a gente sentir essa ira que não é pecaminosa. Lá no Salmo 139, Davi ele passa 2/3 do Salmo falando a respeito, reconhecendo que o Senhor é onisciente, onipresente e onipotente. E aí chega lá no final do Salmo, ele declara o seu ódio. Opa, Davi tinha ódio. Lá no final do Salmo, versículos 21 e 22, Davi diz o seguinte: não aborreço eu. E é interessante que a nossa versão, revista atualizada, ela não é tão fiel ao hebraico. Algumas versões vão dizer não odeio, essa é mais fiel ao hebraico. Não odeio eu, Senhor, os que te odeiam ou os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os ou odeio-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Veja, Davi ele odiava as pessoas. E ele fala que qual era a razão do seu ódio? As pessoas que desobedeciam a Deus, os inimigos de Deus. Davi não tinha raiva das pessoas porque as pessoas tinham pisado no calo dele, porque as pessoas pensavam diferente do que ele, porque as pessoas fizeram algum tipo de mal contra ele. Mas Davi, ele tinha esse ódio que era contra aqueles que odiavam a Deus. Mas vejam, meus irmãos, mesmo a ira justa, santa e não pecaminosa, ela rapidamente pode se tornar uma ira pecaminosa. Você pode falar o seguinte: não, mas eu estou irado por causa daquilo que os homens têm feito no mundo. Olha os assassinatos, olha a pedofilia, olha o aborto, olha a situação política do nosso país e de outros países. Nós ficamos irados com isso. Só que você tem que tomar cuidado, que uma ira contra o pecado pode se tornar o próprio pecado. Por isso que a Bíblia vai nos ensinar que a nossa ira, ela deve tomar lugar no nosso coração por um breve tempo. Se for uma ira santa e justa, por um breve tempo. No Salmo 4:4, Davi ele disse o seguinte: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. E Paulo ele acrescenta o seguinte, em Efésios 4:26, parte B: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então é possível você ficar irado, ser uma ira que não é pecado, não é uma raiva contra um irmão, mas é uma raiva contra o pecado, ou contra o pecador ali, um inimigo de Deus. Mas Davi fala: olha, que seja rápido. Chega no travesseiro, consulta o seu coração e tranquiliza, entrega para Deus. Paulo ele vai falar a mesma coisa: não se põe o sol sobre a vossa ira. O que a Bíblia nos ensina, meus irmãos, é que mesmo que você fique irado de forma justa e santa, isso tem que ser rápido. Não vai para a cama com ira. Não vai para a cama com ira. É o que a palavra de Deus nos ensina. Mas mesmo assim, a nossa ira pode se tornar algo muito ruim. Por isso que Davi, no Salmo 139, nos versículos finais, ele vai dizer o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau
e guia-me pelo caminho eterno. O que Davi está falando? Senhor, o negócio é o seguinte, eu tenho ódio daqueles que te odeiam. Mas Senhor, vê se isso é um pecado, porque pode ser que seja um pecado. Pode ser que você pense que a sua raiva seja algo positivo, mas você tem que pedir para Deus, e eu também, Senhor, som do meu coração. Será que a ira que eu estou sentindo, a raiva que eu estou sentindo não é algo que está fazendo mal para mim e para o meu próximo? Nós precisamos pedir somente a Deus, é porque somente Deus que sonda o nosso coração. Deus, meus irmãos, Ele não se impressiona com aparências. Não se impressiona com aparências. E mesmo uma palavra de xingamento, ele fala aqui tolo, mesmo uma palavra de xingamento contra o meu irmão, Jesus ele coloca no mesmo patamar do assassinato. Nossa, parece que Jesus pegou pesado aqui, alguém poderia dizer. Mas o fato, meus irmãos, é que Jesus, como eu disse, ele vai na raiz do problema. Jesus ele não trata o pecado de forma superficial, como os fariseus, escribas e rabinos tratavam. Jesus ele vai na raiz do problema. É o seu coração, é o meu coração. O que tem no nosso coração? O que está arraigado no nosso coração que nos faz sentir raiva, ira? Você pode nunca matar alguém, mas só o fato de você se irar contra alguém e você falar uma palavra de xingamento contra a pessoa, Jesus ele vai dizer o seguinte: você está sujeito ao inferno de fogo. Diz o final do versículo 22. É sério, né? É muito sério. Se você pensou mal do seu irmão, se você falou mal do seu irmão, Jesus fala assim, você está sujeito ao inferno de fogo. E Jesus aqui, ele vai usar duas ilustrações para nos ajudar a entender isso. Na primeira ilustração, da forma como nós devemos lidar com a nossa ira, é que ele nos mostra que a ira nos impede de cultuar adequadamente. Presta atenção nos versículos 23 e 24. Ele diz assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Jesus está falando aqui o seguinte, que se uma pessoa, naquela época, o culto era feito, era oferecido através de um sistema de sacrifícios. As pessoas elas levavam lá o seu animal para ser sacrificado no templo. Jesus fala o seguinte: se você for para adorar a Deus, se você for para oferecer uma oferta a Deus, cultuar a Deus, e ali no meio do caminho, ou você estando ali no culto, você se lembrar que você e seu irmão têm alguma desavença, para tudo, para o seu culto, procura o seu irmão, se reconcilia com ele, volta e faz a sua oferta. Meus irmãos, quando nós temos ira no coração, Deus não aceita o nosso culto. Quando nós estamos irados com um irmão em Cristo, Jesus nos ensina que a gente tem que buscar a reconciliação o quanto antes, porque se isso não acontecer, Ele não vai aceitar o nosso culto. É perda de tempo a gente cultuar a Deus com ira no coração, porque Ele não vai aceitar. Por isso que Ele fala, deixa o que você está fazendo, deixa perante o altar a tua oferta e vai se reconciliar com o seu irmão. Depois você volta e cultua. Depois você volta e cultua. Por quê? Porque você se lembra lá do começo do capítulo 5, as bem-aventuranças? Quem são os bem-aventurados? São os mansos. Quem são os bem-aventurados? São aqueles que reconhecem o seu pecado e são pobres de espírito, reconhecem a sua miséria. Quem são os bem-aventurados? São aqueles que choram pelos seus pecados, sabem que não merecem nada e por isso não vão ficar brigando pela justiça própria, brigando para que tenha razão. Não, mas eu tenho razão. E aí eu fico com raiva do meu irmão.
Quem são os bem-aventurados? São os pacificadores. O que faz uma pessoa que é pacificadora? Ela busca a paz, ela busca a reconciliação. Por isso, meus irmãos, Jesus, ele nos mostra que Deus não se impressiona com a aparência do nosso culto. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, 22, nós lemos assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Parafraseando para nós esse versículo, é como se Deus dissesse para nós o seguinte: tenho eu prazer em louvores bem cantados e tocados, em orações bem feitas, em sermões bem pregados e aulas bem ensinadas, em eventos bem organizados, seja quanto em se obedecer à sua palavra. Ou seja, a gente pode fazer tudo na igreja e fazer bem feito, só que se a gente tem um coração desobediente à palavra de Deus, ele não tem prazer. Ele não tem prazer. Se nós tivermos ira no coração contra o nosso irmão, você pode fazer o melhor no seu culto, o melhor na igreja, mas ele não vai se agradar de você e nem de mim, se nós tivermos um coração desobediente. Mas Jesus ele nos mostra uma segunda ilustração que vai ensinar a respeito do nosso cuidado com a nossa ira. E a segunda ilustração dada pelo nosso Senhor mostra a urgência da reconciliação. Na primeira ela mostra que a nossa ira, ela atrapalha o nosso culto. Certo? Então se você e eu chegarmos para adorar a Deus no culto e nosso coração estiver com raiva, olha, volta para casa. Volta para casa, resolve, depois volta para o culto. Então, corações irados não oferecem um culto agradável a Deus. Uma segunda ilustração é que, com urgência, nós precisamos buscar a reconciliação. Versículos 25 e 26. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Se na primeira ilustração Jesus ele fala do nosso cuidado com a ira com relação a um irmão da fé, na segunda ilustração, Jesus ele fala o nosso cuidado com a ira com relação a um ímpio, a um adversário. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, que os crentes eles não podem entrar em litígio contra os irmãos. A Bíblia condena o litígio, o processo entre irmãos. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, Paulo dá uma tremenda de uma bronca na igreja de Corinto, porque os irmãos estavam tendo problemas processuais entre eles. E Paulo, aliás, ele diz que aquilo era vergonhoso. Era vergonhoso homens ímpios julgando homens crentes. Então, a Bíblia nos ensina o seguinte: você tem um problema com o seu irmão de fé, você não pode processá-lo na justiça comum. E Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 6, que os crentes vão julgar os anjos caídos. Olha só isso. E aí que coisa mais vergonhosa para a igreja é quando dois crentes eles entram em processo um com o outro. Mas é possível um ímpio processar um crente. Isso é possível acontecer. Jesus está falando disso aqui nos versículos 25 e 26. Qual é a atitude do crente? Vai, processa mesmo? Vamos lá. Pode processar. Não, Jesus ele diz o seguinte: entra em acordo com o seu adversário. O quanto antes que chegue no juiz. Irmãos, isso vai contra aquilo que o mundo ensina. Isso vai contra. Eu trabalhei
na Sabesp durante 13 anos e alguns desses anos eu executava a função de preposto. O que o preposto faz? O preposto ele vai para o fórum, passa às vezes o dia no fórum como representante da empresa. E aí ficava lá eu e o advogado tendo que passar por audiências em que pessoas processavam a empresa. E eu representava a empresa. E era uma coisa muito desgastante, tanto que o próprio juiz, ele olhava para a gente antes de começar a audiência e falava assim, vocês não querem tentar um acordo? O juiz sempre falava isso, vocês não querem tentar um acordo? E às vezes a pessoa falava, não tem acordo. Ou o advogado da empresa falava, não tem acordo. Você vê que o mundo ele vai mostrar, ele vai ensinar o contrário. Vamos até o fim, vamos recorrer até o fim. Mas Jesus falou assim, olha, o melhor caminho não é esse. Pastor, mas isso é absurdo. Sim, Jesus ele vai de encontro ou contra ao que esse mundo ensina. Você já teve o desprazer de estar envolvido num processo judicial, seja ele qual for? É desgastante, não é? Deixa a gente doente, não deixa? É ruim demais aquilo. Você não vê a hora de acabar aquilo. Por isso que Jesus fala assim, olha, entre em acordo. Entre em acordo o quanto antes, busque a reconciliação o quanto antes que você seja entregue ao juiz, ao oficial de justiça, seja recolhido à prisão e tenha que pagar tudo até o último centavo. Jesus aqui, meus irmãos, ele está nos mostrando que a reconciliação ela vai ter um efeito em 2 níveis. Primeiro, na esfera humana, na esfera horizontal, nosso relacionamento com o nosso próximo. Uma vez que você busca a reconciliação, você evita problemas com a justiça dos homens. Essa é a primeira parte, a primeira esfera que ele nos mostra. Então, tem algum problema com uma pessoa ímpia, com um crente, ele já tratou antes. Busque o quanto antes um acordo. Esse é o melhor caminho, o acordo é o melhor caminho. Mas Jesus não está falando apenas da esfera humana, da esfera horizontal, mas Jesus também está falando da esfera eterna do nosso relacionamento com Deus. Ou seja, se você é uma pessoa que busca sempre ter razão, você fala assim, pode processar, pode fazer o que quiser, não estou nem aí. Isso vai indicar que você não é um bem-aventurado. Você não é uma pessoa mansa. Você não é um pacificador. E aí, o julgamento não vai ser somente de um juiz humano, mas vai ser do próprio Deus. Alguém que não é pacificador, alguém que não busca a reconciliação, não tem o ministério da reconciliação, que Paulo vai falar lá aos Coríntios, né? Deus nos reconciliou em Cristo com Ele. Você agora tem paz com Deus porque você foi reconciliado com Deus. Então você tem que se reconciliar com as pessoas. Paulo ele vai nos ensinar uma coisa, que quando depender de nós, nós devemos ter paz com quem? Todos os homens. Porque se a gente não busca paz, seja entre irmãos, seja com outras pessoas fora da igreja, isso é sinal que a paz não nos atingiu. E assim nós seremos julgados. Por isso, meus irmãos, eu encerro dizendo o seguinte. Precisamos fazer a mesma oração que Davi fez no Salmo 139. Que às vezes a gente pensa, não, mas eu estou bem. Eu não tenho raiva de ninguém. Eu não tenho problema com ninguém. Será? Às vezes, meus irmãos, o pecado se tornou algo tão comum na nossa vida que as nossas consciências se tornam consciências cauterizadas. Sabe o que é algo cauterizado? É quando você não sente mais dor, não te incomoda mais aquilo. Às vezes o pecado se tornou tão comum na vida da gente que a gente não se sente mais incomodado com o pecado. E às vezes a gente pensa que não tem raiva de ninguém, mas a gente tem. E aquela raiva foi crescendo, tornou-se uma raiz de amargura e está ali. Por isso a gente tem que orar e falar assim, Senhor, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração.
Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se tem alguma coisa no meu coração, meu Pai, que está impedindo o culto. Vê se, meu Pai, que porventura eu esteja com raiva de alguém, com alguma coisa contra alguém, seja um irmão na fé, seja alguém de fora, às vezes um colega de trabalho, às vezes o chefe, às vezes um vizinho, às vezes um parente, seja quem for. Senhor, me corrige para que eu seja um pacificador, que eu viva em paz com as outras pessoas, primeiro com os irmãos da igreja, com os irmãos da fé, mas também com os de fora, porque assim como o Senhor é o Deus da paz, que eu seja também um agente da paz, um pacificador. E assim, meus irmãos, aí sim Deus vai aceitar o nosso culto. Aí sim seremos agradáveis aos olhos do Senhor. Aí sim a nossa vida não vai ser uma vida de aparências, pura e simplesmente. Eu não matei ninguém, tenho uma ficha limpa diante dos homens. É muito pior do que isso, é muito mais profundo do que isso. Deus, Ele conhece o seu coração e conhece o meu coração. Que os nossos corações estejam limpos diante do nosso Deus. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.